Governo federal constrói instalações no Texas para aumentar a agilidade no processamento de imigrantes que pedem asilo. Jorge Santos, filho de imigrantes brasileiros, eleito deputado nos Estados Unidos, estaria sendo investigado pela Promotoria de New York. País terá nova onda de chuva forte, mais neve e ventos de furacão nos próximos dias. Há risco de enchentes. Em meio ao caos aéreo, tecnologia de reconhecimento facial é testada nos aeroportos na tentativa de agilizar embarques e aumentar a segurança. E morre aos 82 anos o maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé deixa um grande legado e uma legião de fãs mundo afora. This was a gift from God, and I try to be in my best. I try to respect people. Olá, muito boa noite. A crise de imigração na fronteira sul do país tornou necessária a montagem de um centro de emergência para processamento de casos de pedidos de asilo. Segundo o porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras, as tendas erguidas em El Paso, no Texas, têm capacidade para processar cerca de 1.000 imigrantes a mais do que o usual. No meio do deserto, a construção branca se destaca. Esse é um dos 10 espaços temporários que estão sendo erguidos pelo Departamento de Segurança Interna para aumentar a capacidade do governo em processar os pedidos de asilo que crescem a cada dia, batendo recorde atrás de recorde. Só na cidade de El Paso, no Texas, onde a primeira grande tenda já está quase pronta para uso, os agentes estão apreendendo 1.500 pessoas por dia que fazem a travessia ilegal do México para os Estados Unidos. As tendas emergenciais são uma esperança para imigrantes como a Marbelis e seu filho de 1 ano. Os venezuelanos acabam de chegar no território norte-americano depois de uma viagem de 4 meses, passando por 9 países diferentes. Agora, com a força-tarefa do governo, ela diz esperar que seu caso seja processado mais rápido e que assim possa iniciar sua vida tão sonhada aqui no país. Mas para o prefeito de El Paso, as tendas organizadas pelo governo federal são apenas um band-aid, sendo usado para um sistema de imigração que está quebrado. O sistema tem que ser consertado porque não podemos continuar neste caminho, diz o prefeito. A Casa Branca anunciou que as operações nos centros emergenciais devem começar em janeiro. Esse número recorde de pedidos de asilo nada mais é do que o reflexo do número recorde de imigrantes atravessando a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E é natural que essas pessoas queiram se defender contra a deportação fazendo um pedido de asilo. Entre as 4 nacionalidades que mais pedem o asilo, que inclui aí o Brasil e tem Cuba, Venezuela e Guatemala, tem em comum que todos são países da América Latina. E a gente sabe que, infelizmente, é uma região que sofre gravemente com problemas econômicos, mas também problemas de violência por causa de corrupção, tráfico de drogas e o crime organizado. Há muitos críticos aqui, com retórica anti-imigrante, que falam que o asilo não deveria ser usado como defesa contra a deportação. A resposta contra essa crítica é: precisamos criar oportunidades legítimas de verdade para que as pessoas possam imigrar de maneira legal. O que a gente precisa mesmo é de uma reforma imigratória. O congressista recém-eleito por New York, filho de brasileiros, Jorge Santos, que admitiu mentir sobre seu currículo e biografia para se eleger, estaria agora sendo investigado criminalmente, segundo a imprensa norte-americana. As informações são de que promotores do estado de New York estariam debruçados sobre o caso envolvendo o político republicano que venceu na eleição de meio de mandato em novembro e que, apesar das polêmicas, diz que não vai abrir mão de sua cadeira na Câmara Estadual. Essa seria uma situação sem precedentes aqui no país, por isso há também uma grande pressão sobre o Partido Republicano para que George seja impedido de assumir o cargo ao qual foi eleito, com base em informações falsas. A posse de George como deputado estadual aconteceria agora, em uma semana, mas diante das denúncias e pressões, ainda não se sabe o que vai acontecer. Ainda não está claro também se o Congresso vai fazer algo sobre o caso e nem quais seriam as consequências criminais contra ele por parte da Promotoria de New York.
Agora a gente fala de uma série de mudanças nas leis no estado da Flórida, que entram em vigor a partir de janeiro do ano que vem, na próxima semana. Uma delas pretende ampliar a proteção e segurança para inquilinos. A medida leva o nome de uma jovem que foi vítima de um funcionário da manutenção do condomínio onde ela morava. A Cone Rocha nos explica que mudanças são essas e relembra o caso dessa jovem que motivou essas alterações legais. A lei exige que os donos ou administradores de imóveis sejam avaliados e obrigados a manter um registro de todos que recebem as chaves da residência. Além disso, funcionários dos prédios devem passar por verificações de antecedentes criminais. As novas regras serão exigidas apenas em propriedades com 5 ou mais apartamentos. Casas individuais ou as single family homes e apartamentos duplex, triplex ou quádruplos não entram nesta lei. Qualquer locatário que não cumprir as regras pode perder a licença e o direito legal de alugar no estado da Flórida. O objetivo é melhorar a segurança para quem está alugando o imóvel e evitar possíveis roubos e até crimes. A Lei de Mia ganhou esse nome em referência a um crime ocorrido na cidade de Orlando, na Flórida, com a estudante Mia Marcano, em outubro de 2021. Segundo as investigações, a jovem de 19 anos teria sido morta por um funcionário da manutenção do condomínio onde ela morava. O funcionário tinha acesso à chave mestra. Na época, responsáveis pelo prédio onde a estudante morava afirmaram que todos os funcionários passaram pelo Sistema Nacional de Verificação de Antecedentes Criminais e que nenhum registro de roubo ou agressão sexual apareceu para o funcionário suspeito. Após o crime, a família da jovem e outras pessoas exigiram leis mais rígidas de acesso às propriedades e no início deste ano, a legislação foi transformada na Lei de Mia. Importantes essas mudanças na lei, hein? Mais segurança nunca é demais. Bom, depois do intervalo, a gente fala sobre a crise de opioides aqui nos Estados Unidos e mostra como os pais de um jovem que morreu em Massachusetts por causa da droga querem agora conscientizar a população. E ainda, tem reportagens sobre os novos sistemas de tempestades que estão provocando alagamentos perigosos na costa oeste do país. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Em Massachusetts, pais de um jovem de 17 anos querem alcançar pessoas de todo o país e chamar a atenção para a crise de opioides nos Estados Unidos. O filho deles morreu por overdose de fentanil e com tantas doses disponíveis no território, eles querem fazer um alerta para evitar que mais pais passem pelo mesmo sofrimento. A Giovanna Locatelli nos conta essa história. Em 2021, mais de 71 mil pessoas morreram de overdose de opioides sintéticos no país. O principal é o fentanil, uma droga altamente viciante e 50 vezes mais potente que a heroína. I found Zach asleep at his desk. Com o crescimento de casos de morte, principalmente entre os mais jovens, esses moradores de Massachusetts agora dizem travar uma batalha contra a disseminação dos opioides no território norte-americano. No Natal de 2020, eles encontraram um filho de 17 anos morto em casa por overdose. I started resuming CPR. Apesar dos esforços dos pais e de paramédicos, não foi possível salvar a vida de Isaac. Laura lembra que o filho era alegre, praticava esportes na escola e era amoroso. E não demonstrava sinais de que estaria usando qualquer droga. He loved school, he loved sports, he starred in the musical. A morte precoce do jovem fez os pais travarem uma luta contra os opioides. Eles querem chamar a atenção da população para a crise que se agrava cada vez mais. 9 em cada 10 mortes por overdose em adolescentes envolvem opioides e geralmente envolve fentanil. Alerta ao médico da ala infantil do Hospital Geral do Estado. Involves opioids and most commonly involves fentanyl. Ele diz que por ser um opioide muito forte, os jovens não têm tolerância à substância. Por isso, até os primeiros usos podem ser fatais.
Um levantamento feito pelo Hospital de Massachusetts descobriu que hoje 2 em cada 5 adolescentes que sofrem overdose têm um histórico de luta contra a depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Por isso, é importante que os pais fiquem alertas a qualquer sinal de não normalidade na vida dos jovens. Na semana passada, a Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos divulgou que neste ano o país apreendeu quase 400 milhões de doses de fentanil, o suficiente para matar absolutamente todos os cidadãos do país. Só no condado de Los Angeles, oficiais de saúde anunciaram que as overdoses de fentanil aumentaram mais de 1.200% de 2016 a 2021. Agora tem uma prestação de serviço para a nossa comunidade. Sabe aqueles kits de primeiros socorros que a gente sempre precisa ter em casa? Bom, se atualmente você comprou algum, atenção! Os cremes para queimaduras que fazem parte desses kits de primeiros socorros Easy Care, que aparecem agora na sua tela, estão sendo recolhidos porque estão com uma contaminação bacteriana que pode ser perigosa se usada em humanos. A FDA alerta, inclusive, que o uso da pomada pode levar a condições de ameaça à vida em pessoas imunocomprometidas. A GFA Production, a produtora dos kits, diz que está efetuando um recolhimento voluntário em todo o país. A pomada para queimaduras dos kits vem em caixas de 10 pacotes de uso único. Então a gente reforça, se você tem alguns desses kits, jogue fora o creme para queimaduras ou entre no site da FDA e veja como fazer para devolver os itens e receber o seu dinheiro de volta. Agora tem um alerta do clima para boa parte do país. Hoje, dezenas de milhares de pessoas acordaram sem energia elétrica pelos efeitos do sistema de tempestade que atingiu vários estados com vento, chuva e neve. Para os próximos dias, meteorologistas dizem que ainda mais chuva está prevista e agora vai agravar essa crise caótica de operação dos voos nos Estados Unidos. Essa nova previsão de tempestade também faz aumentar o medo para inundações devastadoras. Olha só. Enquanto a região central e leste do país ainda lidam com o acúmulo de neve da última tempestade de inverno, uma outra tormenta devastadora se estende neste momento pelo oeste do país. Esta moradora do Oregon parou o carro com medo de atravessar essa área alagada. Very scary, very dangerous. Um forte sistema de tempestade que traz ventos fortes de furacão, chuva intensa e mais neve para vários estados coloca em alerta quem vive na Califórnia, Oregon, Washington, Colorado e Novo México. E de acordo com os meteorologistas, mais ondas de precipitações estão a caminho. Essa nova tempestade já deixa mais de 40 mil pessoas sem energia elétrica. Estamos usando uma lanterna e faróis, o que podemos, diz esta moradora do Oregon. Headlamps. We have a candle, but we haven't brought it out yet. O Centro Meteorológico do país diz que pelo menos 3 rodadas adicionais de tempo severo estão se alinhando sobre o Pacífico e que vão seguir caminho em direção à região oeste até o dia de Ano Novo. Na Califórnia, já há alerta de chuva excessiva e deslizamentos. Enquanto isso, na costa leste, estados como New York já se preparam para o derretimento da neve, que junto com um sistema de chuvas pode provocar inundações. Localized little ponding areas, but hopefully that's it and everyone gets a good break this weekend. Depois do intervalo, a gente mostra uma novidade que pode começar a ser usada nos aeroportos dos Estados Unidos para melhorar a segurança e agilizar os processos de embarque de passageiros. E tem reportagens sobre as orientações dos médicos para essa virada de ano. Que tal nesta virada começar fazendo um checklist de saúde para ter um 2023 mais saudável, hein? Talvez na próxima vez que você usar um dos aeroportos do país, dê de cara com uma nova tecnologia que pode aumentar a segurança dos passageiros e agilizar os processos de embarque. A TSA anunciou que está experimentando um sistema de reconhecimento facial aqui no país. Há uma boa chance de, a partir de agora, ao viajar, você ter o rosto escaneado para ter entrada liberada na área de embarque. A Administração de Segurança e Transporte está expandindo seu programa piloto de reconhecimento facial e instalando as máquinas nos aeroportos do país em alguns pontos de verificação.
O programa ainda está em fase de testes, mas está tudo correndo tão bem que já há pressão do governo para acelerar a implementação do projeto. Esta passageira adorou a novidade. I think it's a great idea. I'm absolutely tech forward. A TSA começou este pequeno programa piloto no pico da pandemia e agora o teste já acontece em mais de uma dúzia de aeroportos diferentes. Para o diretor da TSA, o objetivo agora é avaliar a eficiência dessa tecnologia antes de se comprometer com um lançamento nacional. Ainda estamos avaliando os impactos nos passageiros, diz o diretor. Este homem mostra como o processo vai funcionar. Você chega, mostra o rosto à máquina, adiciona sua ID e aguarda ser liberado. Este especialista em tecnologia diz que o projeto é ambicioso e que pode ser o maior uso federal de dados faciais de todos os tempos. Eu acho que precisa haver algum tipo de parâmetro em termos de privacidade, diz essa passageira. A TSA insiste que está comprometida com a privacidade dos passageiros e que as imagens e dados são imediatamente destruídos pela máquina para proteger os dados de ataques cibernéticos. Hoje, mais de 20 governos estaduais e locais já implementam algum tipo de restrição no uso da tecnologia de reconhecimento facial. A TSA diz que isso não vai impactar o seu programa piloto. Vamos seguir falando de viagens. É que com esse caos de voos cancelados e atrasados há dias, tem muita gente aqui no país perdendo suas bagagens. E no meio de tanta confusão, está até difícil de conseguir falar com os atendentes para saber o que fazer. As companhias aéreas dizem que não há muito a ser feito porque não existe pessoal suficiente para lidar com essa bagunça. Estes passageiros fazem fila para encontrar suas bagagens no Aeroporto Internacional de Atlanta, um dos mais movimentados do país. Este homem conta que chegou de El Salvador há vários dias em um voo da Spirit Airlines e que até hoje não recebeu sua bagagem. Primeiro, meu voo de El Salvador para Fort Lauderdale atrasou. Aí eles nos enviaram para Louisiana. Mas minha mala segue na Flórida desde o dia 23 e ninguém me passa qualquer informação do que fazer, diz o turista. Não dizem nada, não sabem, não mandam informações. O Aeroporto Internacional de Atlanta é um dos mais afetados pelos massivos cancelamentos de voos que já duram quase uma semana. Por lá, milhares de malas continuam se acumulando. O Carlos diz que está preocupado porque na sua bagagem estão alguns medicamentos que ele precisa. Algumas companhias aéreas, como a Delta, recomendam que os viajantes rastreiem suas bagagens através de seu aplicativo móvel e guardem o recibo que lhe foi entregue ao fazer o check-in do voo. Esta passageira diz que a Southwest Airlines não lhe dá qualquer explicação sobre onde está a sua bagagem. Solo recuperé 2 maletas e o car seat e uma maleta mais não aparecem. As companhias aéreas pedem que os passageiros sejam pacientes porque não tem pessoal suficiente para processar esta grande quantidade de bagagem acumulada. E faltam 2 dias para 2022 ficar para trás. Mas e a saúde, hein? Como é que vai? Nessa época de festas, médicos dizem que tem muita gente deixando a saúde para trás, fica preocupado só em curtir e fazer os pedidos para o ano que está chegando. Por isso, eles alertam que está na hora do pessoal colocar a saúde como prioridade durante a virada. Só assim é que se poderá aproveitar o ano novo do melhor jeito possível. Por isso, que tal fazer um checklist de saúde nesse Réveillon? Antes de 2023 chegar, o que é preciso para ter sucesso no ano novo? Para os médicos, é focar na saúde agora. Especialistas orientam que não é preciso fazer uma grande mudança, mas começar com o básico. O cardiologista diz que normalmente as pessoas fazem promessas de saúde na virada, mas que elas não duram até o dia 17 de janeiro, segundo uma pesquisa. Por isso, é preciso pensar em mudanças que sejam sustentáveis. Uma boa dica é agendar já no começo do ano visitas de bem-estar com o seu médico de cuidados primários, para verificar sua pressão arterial, o colesterol e fazer uma triagem para diabetes. Realizar exames de rotina para câncer também são chaves para manter uma boa saúde. As pessoas podem ter dispositivos para aferir pressão arterial em casa. Se conectar eles ao seu smartphone ou usar relógios que monitoram o coração também são ótimas ideias, diz. Get a blood pressure cuff at home, you have it linked to your iPhone or your smartphone so it'll record the pressures.
Especialistas dizem também que a partir da virada é bom construir o hábito de escolher um dia ou uma semana para focar em um hábito saudável, como comer mais frutas e vegetais, reduzir o consumo de álcool, praticar atividade física com mais intensidade ou focar em ter boas noites de sono. Receber doses de vacina contra a gripe e a Covid neste inverno também são de extrema importância, segundo o cardiologista. Isso pode reduzir o risco de problemas cardiovasculares. Quando pegamos gripe ou contraímos Covid, temos muita inflamação em nosso corpo, e isso pode levar a problemas com o revestimento das nossas artérias, onde elas começam a bloquear e têm coágulos sanguíneos que podem levar a um ataque cardíaco ou derrame. Ele explica. Where they start to block up and have blood clots, which can lead to a heart attack or a stroke. Ótimas dicas. Bom, depois do intervalo a gente fala sobre o estranho fenômeno das iguanas que nesta época do ano hibernam na Flórida por causa do frio e causam acidentes despencando das árvores. E claro, tem a nossa homenagem ao rei do futebol, Pelé, que morreu nesta tarde depois de uma longa luta contra um câncer. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. As iguanas são animais super comuns nas ruas da Flórida e nessa época do ano chamam ainda mais atenção. É que a espécie, capaz de hibernar durante o inverno, prega peças em quem passa pelas ruas. Além de parecerem mortas, as autoridades alertam para os perigos de os bichos caírem das árvores e provocarem acidentes. Olha só o que a Carla Marinho descobriu sobre essa história. O fenômeno ficou conhecido popularmente como chuva de iguana. Nas redes sociais, muita gente tem compartilhado fotos e vídeos dos lagartos congelados. O Serviço Nacional de Meteorologia de Miami chegou a emitir alertas sobre a possibilidade de queda de iguanas. O objetivo é orientar a população, que deve redobrar a atenção para não ser surpreendida com um bicho caindo em cima de carros ou mesmo da cabeça de quem está debaixo de uma árvore, por exemplo. Este fenômeno, no mínimo estranho, tem explicação. De acordo com especialistas, a maioria das iguanas verdes do sul da Flórida vem de países com climas mais quentes na América Central e do Sul. Quando os termômetros marcam temperaturas abaixo dos 10 graus, algumas entram no estado de hibernação e congelam, parecendo até que estão mortas. Mas olha, só parece mesmo. Esses animais de sangue frio ainda estão vivos e por isso as autoridades alertam que é para manter distância deles e deixar a natureza fazer o resto. Com a frente fria ártica derrubando as temperaturas nos Estados Unidos e Canadá, nos últimos dias, nem a Flórida, que é conhecida como a terra do sol brilhante, escapou do frio. Em alguns condados foram registradas temperaturas abaixo do zero. E com todo esse frio, a previsão para os próximos dias ainda é de possibilidade de chuva de iguanas. É isso aí, todo mundo se protegendo da chuva de iguanas. Bom, e aproveitando que a gente está falando de chuva, de tempo, vou mudar de câmera aqui para trazer vocês para o nosso telão. Vamos para a meteorologia, gente, ver como que fica o clima amanhã em todo o país. Em New York, tempo encoberto, mínima de 43, Washington, máxima de 59. Sol brilha forte em Orlando, mas fica entre nuvens em Miami, onde a máxima fica em 81, calor, viu? Em Dallas e Houston, tempo basicamente encoberto com chuva em Houston e o sol aparecendo entre nuvens em Dallas. Em Seattle, em Washington, vai chover bastante ao longo do dia, a máxima não passa dos 50 graus. Em São Francisco, na Califórnia, chuva também. Em Los Angeles, tempo completamente nublado, mínima de 55. E em Las Vegas, o sol aparece, mas só um pouquinho, a mínima em 52 e a máxima em 56 nessa região de Nevada. Bom, e nessa tarde o mundo se despediu de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o maior jogador de futebol da história, que revolucionou nos gramados e fora deles também. A Eloá Urazen preparou uma reportagem para relembrar um pouco da história desse atleta que passou os últimos meses batalhando contra um câncer. A partida do Pelé aos 82 anos é hoje destaque do dia, não só aqui, mas nas redações do mundo todo.
Depois de ajudar o país a conquistar 3 das 5 estrelas que a seleção brasileira de futebol carrega no peito, o Rei Pelé hoje se torna ele mesmo uma estrela. O mineiro Edson Arantes do Nascimento morreu na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro, em São Paulo. O ídolo do futebol nacional foi vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência de sua luta contra o câncer de cólon. Pai de 6 filhos, Pelé será velado na Vila Belmiro, estádio que foi o palco de sua carreira durante quase 2 décadas. Com 1.282 gols marcados ao longo da carreira, Pelé conquistou 37 títulos, sendo 3 deles o pódio da Copa do Mundo. A trajetória vitoriosa do jogador tem direito a registros no Guinness Book e encontros com autoridades e celebridades de diversos países. Pelé é talvez o brasileiro mais conhecido mundo afora, mas sua carreira não é isenta de polêmicas. Fora dos gramados, Edson Arantes esteve envolvido em questões controversas, como o não reconhecimento da paternidade de uma de suas filhas. Politicamente, o jogador foi apontado como apoiador da ditadura militar que vigorou no Brasil durante boa parte de sua carreira. Depois da redemocratização, Pelé foi indicado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para o cargo de ministro do Esporte, cargo que ocupou entre 1995 e 1998. Na política, o ex-jogador tinha como bandeira a garantia dos direitos trabalhistas dos atletas e sua passagem mais marcante ficou conhecida como a Lei Pelé, assinada em 1998. A medida instituiu o fim do passe nos clubes de futebol do Brasil, instituiu o direito do consumidor nos esportes, disciplinou a prestação de contas por dirigentes de clubes e a criação de ligas, federações e associações de vários esportes. Também determinou a profissionalização, com a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresas. Criou verbas para o esporte olímpico e paraolímpico. A lei também definiu os órgãos responsáveis pela fiscalização do seu cumprimento e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. Os resultados da Lei Pelé são sentidos até hoje, e talvez tenha sido esse, afinal, o maior golaço do rei do futebol mundial. Anos atrás, em uma entrevista a um jornal americano, Pelé mostrou por que é digno da coroa. Disse que seu talento foi um presente de Deus e que passou a vida dando o seu melhor e respeitando as pessoas. This was a gift from God, and I try to be in my best. I got to respect people. Edson Arantes será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, mas Pelé, o rei, viverá para sempre, na história do futebol, na história do país e no coração dos brasileiros. É isso, Pelé continua nos nossos corações, o eterno Pelé, que é um dos grandes responsáveis por levar o nome do Brasil para o mundo, né? Colocar o Brasil aí no centro das discussões pela primeira vez. E é com essa grande homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. Vocês ficam agora com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus e eu encontro vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Boa noite para vocês.